Eu não sei o que o paciente vai encontrar pelo caminho, se vai ser sol, chuva, dor, sofrimento ou ressignificação, eu não sei. Mas eu vou dizer para ele, nós vamos estar juntos. E no que for possível, que o meu conhecimento, que a minha profissão, que os meus manejos te protejam dessas intempéries, eu vou estar junto para tentar te proteger. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Instituto de Espiritualidade e Saúde. Neste episódio, abordaremos o tema Espiritualidade e Cuidados Paliativos, a experiência de um psicólogo clínico na equipe multidisciplinar. E vamos conversar hoje com o psicólogo Rony Kurashiki Oliveira. Olá, Rony, seja bem-vindo ao Instituto de Espiritualidade e Saúde. Muito obrigado, professora Amélia. Para mim é uma honra estar participando. Agradeço o convite e espero poder contribuir aí na conversa, viu? Nós agradecemos você ter aceito conversar conosco sobre esse tema tão importante, tão relevante, né? Rony, me fala um pouco sobre o contexto do seu trabalho no hospital. Eu sei que você trabalha no hospital e você trabalha no atendimento a pessoas em cuidados paliativos. E eu gostaria que, ao falar sobre o seu contexto de trabalho, você já pudesse esclarecer de início o que são os chamados cuidados paliativos. Então, hoje eu trabalho, né, basicamente em duas instituições de cuidados paliativos, que é o Valências Curitiba Hospice, e hoje o que mais me demanda aí, talvez, tempo, eu mais me dedico, é o próprio Hospice Erasto Gettner, né? O Hospice, ele é uma unidade específica, voltada exclusivamente para pacientes em cuidados paliativos, do Hospital Erasto Gettner. O Hospital Erasto, ele é um cancer center, né? Ele é um hospital de referência em oncologia, e seguindo a própria definição do que é cuidados paliativos, entendendo que cuidados paliativos são cuidados basicamente de proteção a esse paciente que já descobriu uma doença grave, que é ameaçadora da vida e que pode ter impactos na vida dele, trazer sofrimento, por exemplo, e quando a gente protege esse paciente do sofrimento, isso é dito os cuidados paliativos, seja qual for o momento, do diagnóstico até o final da vida, né? E até entendendo isso, então o Erasto ele sempre teve ali de 1994, quando foi fundado o serviço de apoio, que é o GISTO, que é o serviço de apoio de cuidados paliativos, que auxiliava as equipes a tratar esses sintomas refratários complexos do paciente que está em quimioterapia, rádio, cirurgia, e, quando a doença avançava, em cuidados paliativos exclusivos. E evoluindo, então, nesse trabalho, eles criaram agora a unidade hospice, que é a unidade, então, um prédio realmente físico, separado do hospital, um prédio, uma instituição voltada para tratar esses pacientes. Tanto aqueles que têm um intuito ainda curativo, mas com sintomas a serem controlados, quanto aqueles que estão em cuidados paliativos exclusivos, né? É nessa realidade ali que eu atendo os pacientes e tento fazer esse trabalho de suporte psicológico aí para esses pacientes e familiares. Muito bem. Quando você fala em cuidados paliativos exclusivos, e em geral, as pessoas que nos escutam, talvez elas se perguntem: ah, mas cuidados paliativos, então é só quando a pessoa já está morrendo? E muitas vezes pessoas ficam até com medo de ouvir essa expressão: ah, você vai entrar em cuidados paliativos. E aqui você falou em cuidados paliativos exclusivos e cuidados paliativos também de forma precoce, ou seja, logo quando um diagnóstico de uma doença grave é feito. Então, você poderia falar um pouquinho sobre essa diferença e quais as vantagens de receber esse tipo de cuidado, até para ajudar as pessoas a entenderem Uhum. que cuidados paliativos não diz respeito a um cuidado de fim de vida ou que a pessoa está morrendo, né? Então, eu queria que você fizesse essa diferenciação. Embora eu saiba, claro, que o fim de vida, cuidados de fim de vida fazem parte de cuidados paliativos, mas Ah, não tá. significa exclusivamente. Mas eu queria que você explicasse essa Perfeito. diferença e também essa questão que você colocou de cuidados paliativos exclusivos. Perfeito. O cuidados paliativos ele está crescendo, ele está ganhando espaço nas discussões da nossa sociedade, mas ainda ele está muito ligado à questão da morte, e a morte é um tabu.
E se a gente não fala da morte, parece que nós não podemos falar de cuidados paliativos. E a gente está na área trabalhando com isso de alguma forma, além do atendimento, acho que ao paciente, à família, né? Nós, enquanto profissionais, nós temos profissionais, pesquisadores, a gente tem essa responsabilidade de levar esse conhecimento, de quebrar esse tabu de que cuidados paliativos não são cuidados de morte, são também cuidados de uma boa morte, mas eles vão muito além disso. Eu sempre falo, tento levar isso para onde eu vou, né? De que às vezes eu escuto as pessoas dizendo isso, ou muito medo do cuidados paliativos, porque então é quando não tem mais o que se fazer, é a hora que fica abandonado, é a hora que desistiram, né? O desenganado, né? E depois eu posso até falar um pouquinho o que eu entendo desse desenganado, mas é uma palavra bem interessante para a gente pensar aí, né? Que ele não está mais enganado, então o paciente desenganado, ele não está mais participando dessa trama de enganação de que nós temos todo o tempo da vida pela frente, nós temos toda a eternidade pela frente, será que é isso? Mas aí quando eu falo sobre essa questão da finitude, né? Tantas pessoas às vezes têm muito medo por causa da morte, quanto alguns profissionais querem muito trabalhar com cuidados paliativos, e quando você questiona, às vezes eu recebo estudantes, pessoas que estão muito interessadas, eu pergunto, por que que você gosta de cuidados paliativos? Porque eu gosto de trabalhar com a morte, porque eu gosto de estar nessa área, eu acho que a morte é muito linda. E eu acho que uma das quebras da lógica é exatamente perceber que a morte não é o nosso foco, a morte não é o objeto de trabalho do cuidados paliativos, né? A gente vai trabalhar com a vida, né? Nós, profissionais de saúde, nós, depois que o paciente falece, depois que a morte chega, nós não temos o que fazer muito, a não ser o cuidado com o corpo e algumas coisas ali, mas o trabalho em si, ele é muito também, né? Tem muita coisa para ser feita, né? Ou talvez aí a maior parte do trabalho é com a vida da pessoa até o momento que ela parte e com a vida da família que fica. Então, o objeto de trabalho do cuidados paliativos, ele é vida, né? Nós vamos trabalhar com a vida até que ela não possa mais estar presente. E nós vamos respeitar a morte quando ela chegar, porque nós entendemos que ela é parte desse processo de vida. Ele é um dos momentos da vida e que merece ser vivido com dignidade. Mas o nosso foco não é essa morte. Então, é, tem algumas publicações, alguns textos já explicando dessa diferença, né? Gosto muito, acho que deixou muito claro uma das últimas publicações da ANCP, Associação Nacional de Cuidados Paliativos, que publicou esses tempos atrás no Instagram deles, algum conteúdo diferenciando isso, o que é cuidados paliativos primários e cuidados paliativos exclusivos. Cuidado paliativo, se eu entendo que é uma proteção para o meu paciente, que é um controle de sintoma, para que ele viva com mais qualidade, ele merece essa proteção desde que ele descobriu essa doença. Quando ele recebe uma quimioterapia e tem muito enjoo, e recebe um remédio para que o enjoo fique controlado, isso é paliativar o paciente, é protegê-lo nessa caminhada, né? Quando o nosso paciente ele descobriu um câncer que dá muita dor e eu dou um remédio para dor, né? A equipe dá um remédio para dor, maneja esse sintoma. Isso é proteger, isso é paliativá-lo. Isso é o que eles chamam de cuidado paliativo primário. É aquele cuidado paliativo que, em sua complexidade, ele está num dos primeiros degraus da escada ali. Que aquele médico que faz a quimioterapia, ele pode também manejar, ele deve olhar também para o sofrimento, proteger esse paciente, né? O médico, a equipe multi, todo mundo, né? E esse paciente ele tem que ser protegido, não pode ter uma normalização do sofrimento. Não é porque eu estou doente que eu preciso sofrer. Eu posso estar doente, conviver com essa doença, fazer o tratamento e mesmo assim ser protegido nesse processo. Então são esses medicamentos que são mais fácil acesso, que são uns sintomas de mais fácil manejo, se a gente for pensar. E aí, quando esse sintoma ele é refratário, quando você faz várias medidas e as coisas não melhoram ou o sintoma persiste, ou quando a doença avança, causando um sofrimento ainda mais intenso para esse paciente, para essa família, aí ela pode ir para uma equipe especializada. E daí essa é a nossa ideia. Então, se a gente for pensar na saúde, né? Você começa acompanhando a atenção básica, a unidade básica de saúde, ou então o problema complicou, você vai para a intermediária, até chegar necessariamente, se necessário, chegar na atenção terciária, no mais alto grau de complexidade. O paliativo é a mesma coisa, ele começa no básico, e se necessário, ele chega numa equipe especializada, que tem uma formação específica, que entende de remédios que são mais complexos de manejar e que podem ser a resposta para sintomas mais complexos também.
Aí é o que a gente chama de cuidados paliativos exclusivos. É um momento um pouco mais adiante da doença, quando a doença está mais avançada, um pouco mais espalhada, quando o intuito curativo não é mais possível, mas cuidar é, né? Quando a gente não consegue curar, mas a gente consegue sempre cuidar. Então essa é um pouquinho da diferença desse paliativo que deve estar presente desde o início do tratamento, mas que ele vai avançando em complexidade conforme os sintomas e a doença vão aumentando também em refratariedade, em complexidade também. Em outras palavras, a gente poderia dizer que cuidados paliativos diz respeito a uma postura de cuidado, né? Ao modo como um profissional, a profissional de saúde se posiciona na forma de cuidar. Então tem a ver com a postura, tem a ver com a filosofia e tem a ver Perfeito. também com a especialidade, né? Perfeito, professora, porque esses tempos atrás, num evento, assim, conversando com alguns colegas, uma acadêmica veio conversar comigo e falou: Eu gosto muito da área, eu acho muito interessante, mas ainda tem poucas equipes de cuidados paliativos, então como que eu consigo entrar nessa área? E se a gente entender que cuidados paliativos é uma postura e uma filosofia, falei para ela: você consegue fazer cuidados paliativos aonde você estiver. Você consegue fazer no NASF, na atenção básica, ou no ambulatório de especialidade, ou no hospital. Você não precisa estar numa equipe D, se você levar essa filosofia adiante, né, contigo. Excelente resposta, excelente orientação. Uma próxima pergunta, então, que eu gostaria de fazer: você faz parte de equipes de cuidados paliativos em dois locais, como você bem colocou na sua apresentação inicial, e você atua em ambas as equipes como psicólogo. Como é a atuação de um profissional da psicologia no contexto dos cuidados paliativos? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que o psicólogo nos cuidados paliativos, ele traz um pouquinho da herança da psicologia hospitalar como um todo, que é essa dificuldade de falar uma outra língua, às vezes, num lugar que é marcadamente biomédico, que é marcadamente biológico, né? Em que as pessoas estão lá para ter respostas. Eu levo a minha doença, eu levo os meus sintomas e eu quero uma resposta. Como eu curar isso? Como eu tirar isso? Eu quero me livrar dessa doença. Então vem a psicologia e fala: peraí, você tem esse sintoma? Para você tentar curá-lo de alguma forma, é preciso que você sinta. É preciso que a gente dê atenção. A gente não pode simplesmente jogá-lo fora, não é isso, não é excluí-lo de cara, é tentar entender o sintoma para que aí a gente consiga instalar um processo de cura, né? E aí quando você vem para o paliativo, em que a cura física da doença muitas vezes não é possível, as outras profissões talvez tenham essa marca de que o sofrimento que elas vão tratar, talvez tenha essa ideia um pouco mais geral, né? Isso que eu observo nas equipes, que às vezes tem essa marca de que é um sofrimento muito palpável, muito concreto, que é possível de medir em escalas, de dizer assim, você está com uma dor 1, beleza, não, sua dor aumentou para 8, eu vou te dar então um remédio para que essa dor volte para 1 ou para 0. E quando vem a psicologia, claro que a gente trabalha também com instrumentos, mas quando a gente fala que o trabalho não é linear, que o processo de cuidado da psicologia nos cuidados paliativos, ele é imprevisível, ele é de alguma forma não é não é não é controlável, né? Eu acho que isso assusta um pouco as outras profissões, porque a gente vai dizer, eu não sei como cuidar desse paciente. O médico talvez, a enfermagem, a físio, talvez eles tenham protocolos tão bem estabelecidos que às vezes fica um sentimento de que eu sei cuidar desse paciente, eu sei o que fazer. Ele chegou, ele disse o sintoma, o câncer, eu sei o que fazer. E aí chega o psicólogo e fala, eu não sei o que fazer com esse paciente. Porque porque cada história é única. E se eu vou trabalhar com a história dele, eu vou primeiro ter que ver o que vai vir. E eu vou ter que Uhum. assumir de cara que eu não sei o que fazer com ele. Vou precisar conhecer, vou precisar entrar junto para poder traçar com ele essa narrativa, construir essa biografia dele, para daí dizer, opa, peraí, parece que tem um norte aqui. Né? Essa construção conjunta, eu acho que isso quebra um pouquinho da lógica dos cuidados que a gente espera dentro de um hospital, mas também é extremamente necessário, né? Então eu vejo que o papel do psicólogo numa equipe de cuidados paliativos é auxiliar a equipe nas discussões, no manejo com o paciente e com a família, para que o processo de cuidado ele seja muito pautado na ciência, claro, né? Que ele use as técnicas, mas de uma forma que não apague o sujeito. Esse é meu sentimento. Que o meu papel nessas equipes é sempre relembrar que nós não estamos cuidando de uma doença, nós estamos cuidando de um sintoma.
que o paliativo ele tem isso por filosofia, que nós vamos fazer um cuidado centrado na pessoa. Mas como que essa pessoa surge? Como que ela vem para a cena? E aí esse é um dos meus papéis, trazer essa história, essa biografia, essa escuta qualificada para que esse sujeito emerja e se faça presente nesse processo de cuidado. Uhum. Muito bem colocado, eh, Rony. E até porque quando você estava falando, eu pensei exatamente isso. Olha para a pessoa e não para a doença. Vai cuidar da pessoa, não vai cuidar da doença, né? E por E mais que o paliativo ele tem isso por filosofia, né, professora? É uhum, assim, o cuidado centrado na pessoa, mas às vezes o risco é eu falar, não, se lá a equipe assistente cuidava da doença, nós aqui vamos cuidar dos sintomas. E eu só uhum. desloquei, mas eu não consegui ainda fazer a pessoa emergir. Não é da doença, não é do sintoma, é da pessoa, né, como um todo, né? Isso. Entretanto, tem esse foco também no alívio dos sintomas. Você usou bastante a palavra protegido, proteger o paciente, a paciente, um trabalho de proteção. Alguns autores e autoras vão dizer assim, é o exercício de um cuidado compassivo, um Uhum, cuidado com compaixão, porque aí vai olhar a pessoa e ver o que que ela precisa para poder aliviar o sofrimento. E isso que é compaixão. Compaixão não é ter dó da pessoa que está ali à frente, precisando de algo. Compaixão e essa proteção também não é naquele sentido de super proteção, de tomar decisões por aquela pessoa que está ali à frente. Então, proteção, aí eu estou entendendo também como esse cuidado compassivo, esse uhum. cuidado com compaixão, que é de alívio do sofrimento, né? Então essa De se pessoa colocar ao traz lado, né? isso. A pessoa traz necessidades, então nós vamos olhar para essas necessidades, para essa história, e como você disse, ao longo do tempo isso vai se mudando, essas necessidades vão se diferenciando ao longo do tratamento, ao longo do cuidado, e isso que você diz sobre prestar atenção na pessoa e não apenas na doença, claro que vai olhar para a doença, mas não exclusivamente na doença, é a chave, né, dos É cuidados que paliativos. a gente sempre fala dessa questão do conceito, da palavra paliativo, né, que vem do pallium, daquele cobertor que protegia os cavaleiros na época das cruzadas, né, quando tinha aquelas cruzadas antigamente, que eles faziam aquelas longas viagens, então eles recebiam esse pallium, que era um cobertor que era colocado neles para protegê-los das intempéries, do que eles iam encontrar no caminho. Às vezes fazia frio e o cobertor aquecia, às vezes chovia e ele protegia de não molhar tanto, ou às vezes era muito sol e não deixava queimar. Então, eu entendo muito isso, assim, se proteger como? Eu não sei o que o paciente vai encontrar pelo caminho, se vai ser sol, chuva, dor, sofrimento ou ressignificação, eu não sei. Mas eu vou dizer para ele, nós vamos estar juntos. E no que for possível, que o meu conhecimento, que a minha profissão, que os meus manejos te protejam dessas intempéries, eu vou estar junto para tentar te proteger, né? Então eu falo para ele, eu vou pegar na tua mão e a gente vai andar junto. Eu não sei, não posso prometer que não vai ter sofrimento, que não vai ter dias ruins, mas se tiver, a gente vai estar junto para caminhar junto por esses dias, né? Para poder protegê-lo de alguma forma. Então eu também entendo proteção muito como um caminhar com, é de dizer assim, eu vou estar do teu lado, você não vai estar sozinho, mesmo que as coisas compliquem, né? Uhum, uhum. E nesse estar ao lado, estar com a pessoa, isso me faz lembrar de uma das palavras-chave do conceito, da noção de espiritualidade, porque espiritualidade também tem a ver com conexão, a conexão consigo, com o outro, com o ambiente ou com a transcendência, talvez. Mas tem muito a ver então com essa noção de conexão, né? E dentro dos conceitos de cuidados paliativos, se diz que é proporcionar o alívio do sofrimento em vários aspectos, psicológicos, físicos, incluindo o aspecto ou atendendo às necessidades espirituais. E a gente percebe também que a pessoa que está em cuidados paliativos, ou seja, está enfrentando uma doença grave, progressiva, que não tem uma perspectiva de cura, ela se volta para a espiritualidade. E por que se volta para a espiritualidade? Porque aí ela está
querendo encontrar um sentido para aquela experiência, porque quando você encontra um sentido, isso te ajuda a enfrentar melhor uma situação difícil, né? Então, as pessoas que, em geral, estão enfrentando uma enfermidade grave, elas se voltam para a espiritualidade, ou seja, se voltam para essa busca de sentido. E você, como psicólogo, na sua prática, nesse proteger o paciente, a paciente, nesse caminhar com, como é que você olha essas questões que às vezes as pessoas apresentam ali para ti como uma necessidade? Como é que você percebe essas necessidades e como é que você integra essas necessidades, que a gente poderia dizer necessidades espirituais, dentro desse cuidado, dentro dessa proteção que você coloca, desse caminhar com essa pessoa? E perfeito o que a professora colocou agora há pouco, que proteger não é super proteger. Hum. Proteger não é paternalizar, né? Quando a gente diz proteger, quando a gente fala do pallium, do cobertor, o pallium não evita que aquele cavaleiro que estava fazendo a cruzada entrasse em contato com o sol diretamente. Ele estava sob o sol, mas os efeitos daquilo eram amenizados de alguma forma. Então, claro que essa nossa proteção não vai evitar que o paciente entre em contato com questões importantes e que causem sofrimento físico, emocional, espiritual, né, social, em vários níveis aí. E aí acho que essa é a grande questão. Entrar em contato com essas questões também o mobiliza muitas vezes para repensar, ressignificar, para resgatar sentidos. E aí que eu vejo a importância da espiritualidade. Espiritualidade, como a gente sabe, mas é importante sempre ressaltar, espiritualidade que é diferente de religião, né? Essa espiritualidade como conexão de sentidos, conexão de propósitos, de motivações, eu acho que isso é essencial. Mas, apesar de estar na definição de cuidados paliativos, apesar de estar muito claramente como sendo uma das prioridades a serem cuidadas, eu hoje, na experiência que eu tenho com diferentes equipes, eu acho que nós, enquanto profissionais de saúde, ainda somos pouco preparados para lidar com essa questão. E aí ficam vários questionamentos. Deveríamos ter, então, um profissional específico para manejar isso? Será que seria exclusividade dele? Claro, sim. Aliás, nas equipes que eu conheço, é difícil, inclusive, ter um capelão, por exemplo, para auxiliar nessas questões de espiritualidade. Mas entendo que, mesmo que a gente tivesse o capelão, e deveria ter, né? Mas mesmo que tivesse, não seria exclusividade dele. Não desresponsabilizaria a equipe de entrar em contato com o manejo dessa espiritualidade de alguma forma, né? Não digo nem manejo, talvez melhor do que manejo a palavra seria o cuidado com a espiritualidade. Porque eu Uhum. sempre falo, as reações emocionais do paciente e da família não são exclusividade da psicologia, né? O manejo psicoterapêutico, sim, mas o cuidado com essas reações emocionais ou o contato com ela não é exclusivo. Toda a equipe, em algum momento, vai entrar em contato com essas reações. E a espiritualidade, eu imagino que é a mesma coisa. Mas, quando a gente pensa em formação em cuidados paliativos, se fala sobre aprender a dar remédio para dor, a controlar a náusea, fala-se sobre comunicação e agora vem algumas coisas sobre a questão do cuidado compassivo, parece que está aparecendo com mais força. Mas a espiritualidade, ou discutir espiritualidade, parece ainda que os profissionais têm muito medo de falar sobre isso. Porque, assim como outros temas que são tabus ou geram um tipo de preconceito, né, de pré-julgamento, me parece, pelos contatos com os profissionais que eu tenho contato com eles, me parece que espiritualidade ainda fica no campo do místico, do exótico, do exótico, do esoterismo, né? Uhum. Parece que a gente não pode, enquanto profissional que fala de um lugar da ciência, olhar para a espiritualidade. E talvez esse é o ponto. Então, a espiritualidade não está dentro desse cuidado que pode ser científico. Como que funciona isso? Deveria ser quebrado, então deveria ter uma equipe que cuida da parte em que a ciência dá respaldo e a outra que vai falar desse o que eles leem como talvez um misticismo, como um poder, uma energia. E talvez o segredo é pensar essa espiritualidade como algo muito anterior aí, que vai ser definido pelo paciente como energia ou como o significado que ele vai dar, mas isso é um trabalho dele. E acho que vem daí a dificuldade das equipes. A gente quer dar um passo maior do que a perna, talvez, ou subir num degrau que não é nosso,
que esses significados atribuídos ou saber sobre o que significa, ou saber as explicações, isso é do paciente. A gente tem que talvez dar um passo para trás e proporcionar que o paciente entre em contato com, e aí o trabalho é dele, né? Então, como que eu integro isso no meu cuidado hoje? Eu, como psicólogo, tenho essa visão de que, essencialmente, a psicologia trabalha muito próximo da espiritualidade. Mesmo que a psicologia hoje tenha muito receio, muito tato, assim, parece, muita resistência em falar sobre ou se debruçar sobre. Parece que falou em espiritualidade ou religião, a psicologia deveria se afastar. Não acho que deveria ser assim, né? Não é assim que eu trabalho. Entendo que o código de ética da profissão nos coloca que a gente não pode impor uma religião, isso é muito claro, isso é muito óbvio, até porque não nos cabe escolher o caminho que vai dar sentido para aquela experiência. Então, é anterior. Agora, quando eu digo que o cuidado paliativo é centrado na pessoa, quando eu trago a biografia dela para as tomadas de decisão, quando eu digo ela não pode ser encaixada num protocolo, mas a peculiaridade da existência dela deve ser integrada junto, eu entendo que eu estou junto com os outros profissionais, fazendo emergir essa espiritualidade, né? Trazendo ela para o jogo, para a discussão, para a conversa. A existência dele importa, não só o corpo, não só o físico, mas essas outras dimensões aí, né? Não só esse exterior, mas esse interior e essa profundidade. São várias dimensões aí envolvidas, né? Então, no meu trabalho com o paciente, quando ele vai me trazendo sobre a história, quando a gente, de alguma forma, tenta resgatar ou tenta colocá-lo em contato com os significados, com as explicações do por que eu estou doente, por que eu estou passando por isso, o que eu espero do futuro, o que me dá esperança, o que me faz levantar todos os dias e encarar esse tratamento, eu entendo que ele está tendo um campo fértil para entrar em contato com essa espiritualidade. E nós resgatamos isso, né? Resgatamos essa dimensão para poder, junto com as equipes multimédicas, tomar as decisões, levando isso em consideração também. Você falou questões ou pontuou aspectos fundamentais no trato da espiritualidade ou na integração da espiritualidade no cuidado, Rony. Porque o que eu percebo é que às vezes as pessoas ficam com essa dificuldade, tanto profissionais ficam com essa dificuldade de integrar a espiritualidade porque confundem com a ideia de religiosidade, né? Então tem mais dificuldade de abordar essas questões porque confunde ou só entende espiritualidade como se fosse sinônimo de religiosidade. E você pontuou aqui as diferenças já entre espiritualidade e religiosidade no seu trabalho de cuidado a pessoas e como é que você integra a espiritualidade. Às vezes, essa espiritualidade da pessoa pode se expressar com uma forma religiosa, onde ela vive uma religiosidade, ou ela vive a espiritualidade dela de uma forma bem religiosa, outras não. Inclusive, pessoas que não creem em nada, elas têm também a sua espiritualidade, porque é essa dimensão do sentido. E aí você também falou dessa questão aí do medo, ou da dificuldade de integrar uma dimensão que é essencial do ser humano, essa dimensão espiritual. Então, às vezes, profissionais se preocupam com a dimensão física, a dimensão psicológica ou emocional, e essa dimensão que é invisível ou abstrata ou mais complexa, então tem essa dificuldade de fazer a integração. E aí você também falou que a partir do que a própria pessoa enferma traz para vocês, né? Então isso é um ponto fundamental, porque e aí me faz lembrar também o professor Harold Koenig, é um dos maiores pesquisadores nessa área, ele é psiquiatra e enfermeiro também, e ele é pesquisador nesse campo de espiritualidade e saúde, e ele diz assim, ele dá um conselho muito prático que é o seguinte: olha, quando você for integrar espiritualidade no cuidado a paciente, ao paciente, é melhor que você utilize a palavra espiritualidade ao invés de religiosidade, ainda que seja uma pessoa muito religiosa. Porque se você fala espiritualidade, ela própria vai dar esse sentido, como você falou antes, né?
ela própria se conecta com aquela noção a partir do que ela mesma acredita ou do que ela mesma entende como espiritualidade. Então, aqui já fica uma boa dica para profissionais da saúde, né? Mais adequado é usar a palavra ou a expressão de espiritualidade, porque a própria pessoa vai entender a partir dos seus referenciais. Uma outra questão, e que você trouxe, que eu achei muito fantástica, é que quando você fala que é a partir da própria espiritualidade da pessoa, as suas necessidades, os seus valores, as suas crenças, isso mostra que não é a partir da espiritualidade do profissional. Ou seja, não importa quais são as crenças religiosas, inclusive, do profissional, não é daí que esse profissional vai se inspirar para poder fazer um cuidado das necessidades espirituais, né? Porque vai depender das necessidades que aquela pessoa à sua frente está trazendo e não daquilo que você acredita ou deixa de acreditar, né? Então isso eu achei muito importante, muito interessante o que você colocou. Pode Se eu dizer. puder complementar, então, professora, só eu não sei se a professora concorda comigo, mas talvez é, é, eu tenho a impressão que é dessa lógica que a gente assim, que a gente cria em relação a esse cuidado. Porque para eu saber cuidar da dor, parece que então eu tenho que entender tudo sobre dor. Eu vou lá estudar, entender dor, a dor neuropática, eu vou entender os mecanismos, os caminhos, os bloqueios. Eu preciso saber tudo sobre dor para daí conseguir cuidar. Eu preciso saber tudo sobre aquele sintoma para daí poder cuidar. E aí, quando a gente fala da espiritualidade, ou quando a gente fala da religião, talvez aí o medo das equipes, é que parece então que eu tenho que saber todas as religiões para daí conseguir cuidar. Eu preciso então entender o que acredita o evangélico, o que acredita o católico, o banda, o espiritismo. Eu preciso saber de tudo isso para poder cuidar? Não, exatamente por quê? Porque quem vai dar essa explicação é exatamente o paciente e a família, né? Eu já tive pacientes que chegaram lá e falaram: eu sou testemunha de Jeová, ou eu acredito, eu sigo o espiritismo. E aí a equipe já faz todo o mapa na cabeça do que eles sabem, do que eles resgatam. Não, então, o testemunha de Jeová acredita nisso, naquilo, naquilo outro. E aí a pessoa vem e diz: eu sou testemunha de Jeová, mas essa coisa que eles não fazem, isso eu faço. É a espiritualidade, é a religião da forma com que ela vive que importa, mesmo Isso. que ela não siga as tradições ou as regras que normalmente outros seguiriam. Então, por isso que eu não preciso entender. Quando ela me diz, eu sou católico, por mais que eu já tenha toda uma ideia do que o católico faz, acredita, eu ainda assim devo perguntar, tá, e o que isso significa para você? E como você vive esse catolicismo? E aí a gente não precisa desse peso de saber todas as religiões, até porque o nome da religião não me diz muita coisa. Vai me dizer muito mais como essa pessoa vive aquela religião. Isso vai dizer muito mais. Tive pacientes que caminharam por várias religiões. Não, eu sou católico, mas eu acredito no espiritismo também. E aí, sei lá, alguém pode pensar, ué, mas como que segue os dois? Se para ela faz sentido, para ela faz sentido. Né? Uhum. E eu não vou deslegitimar essa experiência dela. Pelo contrário, eu vou dizer, tá bom, é isso que faz sentido para você, é isso que vai te dar esse sustentação, né? É, A não ser nesses casos que aquela crença esteja trazendo maior sofrimento, né? Então você pode trazer isso porque pode estar presente aí conflitos espirituais. Então nesse momento você pode entrar com algum questionamento, não? exato. Até assim, né, professora, quando o paciente coloca, eu sempre fui católico, aí a equipe pode ficar muito acomodada e dizer, então tá bom, eu já sei o que ele segue. Mas aí no momento da doença, ele começa a questionar toda aquela crença que ele teve. Ele Uhum. começa a dizer, será que então tudo que eu vivi foi uma mentira? Por que eu tô passando por isso? Será que eu mereço passar por isso? E aí ele questiona e coloca em xeque tudo isso, e ele pode começar a dar novos significados. Aí sim a gente vai aí caminhando com ele, como a gente falou, né? Mas não precisa a equipe saber de todas as religiões. Acho que é esse medo, talvez, porque tem essa lógica que para cuidar, então eu tenho que saber tudo. Eu não preciso saber, porque quem vai me contar é o próprio paciente, a família, né? E só também complementando outro ponto que a professora trouxe, sobre a equipe colocar a sua crença. Eu tive um relato essa semana passada de um familiar que estava lá comigo e que está com o pai internado em cuidados paliativos, né, no hospice,
e passou pela perda da mãe há alguns meses, por causa do Covid. E por causa do Covid, não dá para ficar no hospital. Eu até fiquei preocupado com algumas comunicações. Eu acho que o online ajuda muito, mas algumas coisas ainda não sei se dá para a gente abrir mão do presencial, que é a comunicação de um óbito, por exemplo. Eu não sei nem como que fica isso, né? Sim. Se dá para a gente comunicar de forma remota, o impacto que isso tem, até legal, assim, não sei. Segundo, essa familiar, ela recebeu a informação de que a mãe tinha falecido por mensagem. E ela gostou da informação como ela recebeu, porque ela recebeu da médica diretamente que tinha dito para ela: a sua mãe já está nos braços do pai. Para Hum, ela fez sentido, mas também poderia ser totalmente desastroso, porque poderia não fazer sentido nenhum para aquele familiar dizer essa frase, por exemplo, né? Então ela uhum. falou assim: eu nunca falei de religião para ela, ela nem sabia, mas ela colocou, acho que um cuidado a mais. Achei bacana que para ela fez sentido, mas a gente tem que ter em mente, às vezes não é a mesma crença. E às vezes eu dizer que ele está nos braços do pai, para uma pessoa que não acredita nesse no Deus como um pai, por exemplo, que tem um outro tipo de crença, isso pode causar outros tipos de impactos aí, né? Esse cuidado da gente não impor a nossa crença, a gente respeita e faz emergir, mas a gente não leva a nossa, porque a nossa faz sentido para nós, né? Concordo totalmente contigo. Eu ia pedir para você trazer um relato, mas você espontaneamente já trouxe. Então, talvez a gente pudesse caminhar para o encerramento da nossa conversa, não que não tenha muito mais coisas ainda para conversar, mas só por causa do tempo agora. Se você pudesse resumir, por meio de algumas dicas práticas para profissionais da saúde e talvez em especial psicólogos e psicólogas, mas profissionais da saúde em geral, se você preferir assim, Uhum, dicas práticas sobre como integrar a espiritualidade no cuidado a pessoas enfermas. uhum. Falando, como a professora falou sobre o relato ali, né? É, se eu puder também, se eu puder trazer mais um relato para explicar Pode, pode sim. dessa ideia do que eu entendo por espiritualidade como conexão, professor. A gente falou, a espiritualidade são essas respostas para essas perguntas existenciais da onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou, né? Eu estou com uma paciente que eu estou em acompanhamento ambulatorial e ela perdeu o marido e ela já tinha 56 anos de casado com o marido, então ela está passando por esse processo de luto, né? Ela está no processo de luto, de ressignificar, de dizer assim, tá, o que que ficou dessa vida toda que eu estava com ele, e ela traz muito sobre os relatos de quando ele estava junto, do que eles faziam, e ela disse, como que você pode me ajudar? Né? E o que que você vai fazer assim na terapia? O que que a gente vai fazer aqui? E aí, de uma forma resumida, eu expliquei para ela que a gente tem essas perguntas normalmente aí, né? Da onde eu vim, por que que eu tô e para onde eu vou. Eu entendo que quando ela perde o marido, essas explicações do aonde eu estou e para onde eu vou, para ela tá muito perdido, porque ela falou: por que que eu levanto todo dia? Para que que agora eu vou tentar fazer uma caminhada se antes ele estava do meu lado? Por que que eu vou comer uma janta especial se ele não vai estar aqui comigo? Eu disse para ela, falei, acho que essa pergunta do da onde eu vim tá muito bem explicada. Ela tem muito isso muito forte, da onde eu vim, as explicações, mas o porquê estou aqui e para onde eu vou daqui diante, isso teve uma quebra. E eu entendo que isso é um sofrimento espiritual, porque ela parece que o sentido que ela dava para a vida dela, devido à perda do marido, de alguma forma quebrou, de alguma forma rachou, não tá mais fazendo o mesmo sentido. Então eu acho que isso é trabalhar com espiritualidade, né? E aí ela pode entrar por uma via religiosa, como nós temos outros pacientes que não entram. Então, trazendo um relato só de um paciente, a professora citou, e paciente ateu, já tive isso, a equipe falando, né? Poxa, Rony, nós vamos ter dificuldade com aquele paciente, trabalhar a espiritualidade dele, porque ele é ateu, ele não acredita em nada. Aí é um receio, né? Como trabalhar a espiritualidade com alguém que é ateu? E eu fui conversar com ele. E aí, conversando com ele, aí entrando em várias questões, em dado atendimento, ele falou sobre a finitude, sobre a morte. E eu perguntei para ele, falei, o que é a morte para você? O que acontece com a gente depois que a gente não está mais aqui? Ele falou, eu não gosto desse papo de religião, de Deus, isso, reencarnação não faz sentido para mim. Eu sou um cara que acredito na ciência, ele falou.
Ele falou, então eu acredito que eu sou carbono, eu sou células, e quando eu morrer, eu vou ser enterrado, e eu vou ser desintegrado, as minhas células vão, meu corpo vai se decompor, as minhas células vão se soltar, os meus átomos vão se soltar, vão para a natureza, e sei lá, vão se ligar numa árvore, num bicho, em alguma coisa, e depois isso vai continuar esse ciclo aí, né? Olha se isso não é espiritualidade. Olha se não é ele dizendo, eu hoje aqui, eu sou do mesmo material que a estrela, que o planeta, que a grama, que o animo, que a árvore, que a vaca. Ele está Pura dizendo, eu conexão. pertenço. Oi? Pura conexão. Conexão, eu pertenço a algo maior. Eu não estou aqui só nesse ponto específico e não me ligo a mais nada. O caminho que ele encontrou foi esse, foi a ciência, não foi a religião necessariamente, mas isso é conexão. Ele sente que ele faz parte, que ele já existia há muito tempo através dos átomos e que ele vai continuar existindo, só que agora numa árvore ou num animal. Isso, de certa forma, né, na minha perspectiva de trabalho, eu entendo que isso é trabalhar a espiritualidade, sem nunca ter passado pela religião com ele, por exemplo. Então, muitos vão fazer uso e é um facilitador enorme, muitas vezes, para que eles entrem em contato, porque a religião já tem talvez uma predisposição para que a pessoa entre em contato com essas respostas, ou pelo menos algumas explicações, auxilia. Mas, de forma nenhuma, uma pessoa que não tem uma religião não vai trabalhar a espiritualidade, né? E se eu puder, então, deixar talvez aí três nortes assim para os profissionais de modo geral, né? Eu acho que como são apenas nortes, porque eu não sei como fazer no dia a dia, eu não tenho checklist, eu não sei dizer assim, diga isso, diga aquilo, porque eu não sei Não quem vai tem uma chegar na tua receita, frente. não tem uma receita pronta, né? É, eu atendi bastante gente já, né, nesses dias, no dia a dia do nosso hospital lá no hospice, eu atendi muita gente. Mas a dona Maria, que vai estar na frente do enfermeiro José, essa eu não sei, nunca vi. Então tem um ineditismo aí que não permite que a gente tenha essa receita de bolo, como a professora colocou. Então, se eu puder deixar aí algumas dicas só para a gente pensar, eu quero dar atenção para a espiritualidade, eu quero olhar diferente para isso, né? Talvez o primeiro passo é você realmente se aprofundar, buscar ler, porque, como eu falei, nós profissionais da saúde, às vezes a nossa formação não fomenta que a gente pense sobre isso. Então, se você se interessa, busque, leia, vai entender um pouquinho mais o que é essa espiritualidade, para que você tenha embasamento, né? Para que você consiga fazer uma intervenção com explicação. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Não é porque não é palpável, que não é uma dimensão visível, que a gente vai fazer qualquer coisa, não é isso, né? Eu sempre preciso, e quando eu converso com os residentes que me acompanham, com os estagiários, eu perguntei tal coisa para o meu paciente e para o meu familiar. Por que você perguntou? O que você queria com isso, né? E aí você vê um pouquinho do embasamento. Tudo que a gente faz, eu preciso ter um norte do porquê que eu estou fazendo aquilo. Não é qualquer coisa, né? E aí, se eu puder então deixar essas dicas, a primeira seria esse espaço para que emerja esse ineditismo, para que venha à tona esse ineditismo desse encontro. Eu entendo que cuidado espiritual, até retomando um conceito do Merri, cuidado espiritual é um cuidado que se faz em ato, que ele não acontece antes nem depois, ele acontece no encontro. Você pode estudar e entender muito de espiritualidade, mas o cuidado espiritual com a Dona Maria, de 63 anos, que tem o filho Antônio, ele só vai acontecer quando você estiver com ela, cuidando dela. Então, esse espaço para que o sujeito emerja, né? Você tem um conhecimento, você tem toda uma bagagem que vai te ajudar, mas o cuidado em si, ele se faz para uma pessoa, para alguém, né? No Não é um encontro, cuidado solto. no encontro, né? No encontro. Verdade. Um cuidado que se materializa no encontro. Se materializa no sentido de se efetivar, né? Não tem um produto muitas vezes, mas é no encontro. Para isso, aí a minha segunda, talvez, minha segunda sugestão é que você se permita não saber. É tão difícil, angustiante às vezes, de você ir para esse encontro sem saber. Porque a gente está acostumado a saber. Se ele me perguntar A, eu vou saber responder B. Se ele perguntar D, eu vou saber responder E. E assim vai. E se a gente quer conhecer a espiritualidade desse paciente, ou conhecer essa experiência de espiritualidade que ele vai nos trazer, eu preciso ir desarmado, eu preciso pegar minha bagagem, colocar na mochila e dizer: eu vou usar depois as minhas ferramentas, mas antes eu preciso não saber, eu preciso deixar vir esse encontro, né?
e aí absorver o que ele está me trazendo. Porque se eu já sei tudo da pessoa, se ela me diz eu sou adventista e eu já tenho tudo pronto, eu não vou me permitir conhecer a experiência de religião daquela pessoa. Estou usando assim exemplo de religiões mais conhecidas, né? Mas pode vir de tudo, mais conhecidas assim no sentido mais comum, talvez pelo nosso contexto aqui no onde a gente está geograficamente. Mas você precisa estar aberto para esse não saber, para que daí sim você possa aprender da experiência do outro. E aí o terceiro, que estando em cuidados paliativos e trabalhando com a psicologia em cuidados paliativos, entender que nós vamos ter ferramentas, mas que o nosso cuidado não é protocolar. Ele é um cuidado que tem bases filosóficas, eles têm conceitos, eles têm esse norte que a gente está falando, mas que ele não vai ser rígido, ele não vai ser reproduzível, se é que existe essa palavra, mas reproduzível em todos os contextos. Ele vai ter que ter adaptações, vai exigir uma flexibilidade, porque se é o sujeito e não tem uma pessoa igual a outra, e se a pessoa importa porque ela é quem ela é, simplesmente por isso ela já importa, eu preciso entender que eu não vou ter um protocolo, eu posso ter várias ferramentas, não vou ter um protocolo fechado, eu não vou ter um passo a passo desse cuidado espiritual, como a gente falou, como uma receita de bolo, assim, né? Então é isso. Espaço para que o sujeito apareça, a biografia dele apareça, a experiência de espiritualidade, um espaço para que você não saiba e aprenda com o outro, e um espaço para que você tenha flexibilidade nos seus manejos, para que você não tenha frases prontas, frases de efeito, porque às vezes a frase de efeito, o não saber o que falar pode ser muito mais acolhedor do que uma frase de efeito muito bem pensada, assim. Ah, belíssimas e super úteis as dicas que você trouxe, viu, Rony? Que Sem bom, professor. dúvida, as pessoas que estão nos ouvindo, elas estão sendo enriquecidas, ouvindo essas dicas que você trouxe, que elas são aplicáveis não só à prática de cuidado, profissional, em cuidados paliativos, mas elas são aplicáveis no dia a dia dos nossos encontros com o outro, né? De Exatamente. estar nesse lugar de não juízo daquilo que escuta, de se abrir para outra pessoa, de permitir que ela seja ela, e de nesse encontro, esse encontro que afeta ao outro e a mim também, então que haja crescimento de ambas as partes. Então, olha, eu achei belíssimas e muito úteis as dicas que você trouxe, agradeço muito. E quando você estava falando também sobre os relatos, aí eu achei tão interessante, assim, de uma sensibilidade incrível o que você trouxe nos relatos, que isso sim é fazer uma integração da espiritualidade e me fez lembrar o que o Viktor Frankl traz sobre espiritualidade, quando ele liga a questão da espiritualidade a essa dimensão do sentido, da vontade de sentido, ele diz assim que nós temos três fontes onde nós encontramos sentido na vida. Uma é o sofrimento, a outra fonte é o amor e a outra é o trabalho. E aí você fala daquela senhora que ela tinha sentido pelo amor, né? A vida dela tinha sentido pelo amor. Quando esse amor se foi pela morte do marido, cadê o sentido? E aí você a ajudou a perceber nas outras perguntas existenciais, nas outras perguntas de sentido, tentar compreender o sofrimento que ela estava passando. Então, de ver que sentido que poderia emergir ali do sofrimento que ela estava vivendo. Então, eu achei esse relato fantástico, muito bonito e de muita sensibilidade. Olha, tenho muito a agradecer a ti e espero que essa seja apenas a primeira conversa que nós estamos tendo, de uma Tomara. série de outras. E agradeço novamente, Rony. Obrigada pelo seu Não, conhecimento, pela partilha do seu conhecimento e da sua experiência. não, por isso. Espero contribuir mesmo. Então, para quem tá nos escutando aí, né? Eu acho que, como a professora falou, quando a gente começa a valorizar essa eu colocaria como uma perspectiva, porque o sujeito ele é um todo, ele é um todo integrado, não dá para separar por partes. Então, não dá nem para dizer que é essa parte da espiritualidade, porque a espiritualidade é uma perspectiva que perpassa todo o resto. Quando eu falo sobre manejo de dor, manejo de sintomas físicos, mas manejo de sintomas psicológicos, aquela pessoa que perdeu o trabalho e perdeu o sentido de vida porque não sabe o que fazer agora, vida após o câncer, pessoa que se cura e daí viveu tanto o câncer que daí não consegue avançar nas outras áreas, isso tudo é espiritualidade. Então,
Mas se a gente começa a valorizar isso, isso causa mudança em nós também, não tem como. Inclusive, né, a minha talvez aí não dica de manejo, mas agora pensando no profissional, a gente não consegue entregar aquilo que a gente não tem, né? Ah, é Ou verdade. até acho injusto, até acho, com perdão da palavra, talvez uma palavra um pouco forte, mas é um pouco covarde pedir para que o paciente caminhe por um caminho que eu não estou disposto a ir, né? Então, falar de espiritualidade com o meu paciente, com a família, se você é um profissional de saúde, se você quer, né, valorizar esse lado, fazer um cuidado espiritual, também olhe para a tua espiritualidade, faça esse movimento. Isso. Não dá para ser, não dá para eu dizer para ele, repense o sentido da tua vida, quais são os significados, o que te move, e eu nunca fiz esse trabalho comigo mesmo, esse trabalho de olhar para mim, esse trabalho pessoal, de olhar para dentro mesmo, né? Então, pedir para que ele caminhe por pedras que eu não estou disposto a pisar, talvez eu acho muito injusto. Então, tem que começar por nós mesmos. E aí É, muda as nossas relações, os nossos valores, as nossas prioridades, né? Eu tenho tentado estudar um pouquinho mais, fazer contribuições nesse sentido, de tentar trazer essa espiritualidade para essa discussão da psicologia e cuidados paliativos. Então fica até o convite para quem está nos ouvindo agora, puxando sardinha para o meu lado, para conhecer um pouquinho do trabalho também. Se quiser me acompanhar no Instagram, é @curachiquepsicologia, né? Ou coloca psicólogo Rony Curachique lá, que você vai encontrar também. E aí eu tenho feito algumas publicações, tenho tentado contribuir para essa discussão de alguma forma. E fica o convite para você caminhar comigo também. Agradeço demais, professor, a oportunidade aí. Espero que realmente saiam bons frutos dessas conversas, que as pessoas consigam, de alguma forma, tirar um proveito aí para o trabalho delas, para o manejo, para a formação, seja como for. Já fico muito feliz, viu? Muito obrigada, Rony. E bem aquilo que a gente estava falando antes, né? Isso afeta tanto a pessoa à sua frente quanto a espiritualidade ou a vida do próprio profissional, né? Muito agradecida de novo pela sua contribuição fantástica. Essa última dica também, né? Olha para a tua espiritualidade, muito boa também. Obrigada. E até uma próxima. Até mais.